Bem-vindos! Essa é a nossa sessão Decolonizando o Cânone como parte da Conferência Cosmovisões, Arte Latino-Americana e a Virada Decolonial. Sou Michael Lesbury, vice-diretor do Center for Transnational Arts, Identity and Nation, da UAL. A UAL é uma das instituições parceiras na organização dessa conferência, juntamente com o Center for Visual Culture, da Universidade de Cambridge. Decolonizar o cânone. A ideia de um cânone é uma ideia intrínseca à noção de decolonialidade. Quando as instituições falam de ser inclusivas, por exemplo, esse não é um caso somente de expandir ou de integrar e, portanto, submeter a arte que foi formada e marginalizada na epistemologia existente. O cânone influencia a nossa compreensão do que está além dele, definindo assim aquele que é o outro, reduzindo, compartimentalizando e ordenando, e devorando aquilo que é colocado à tona por conta do processo. Eu uso o termo devorar como uma analogia, é claro, já que o cânone brasileiro da arte modernista foi construído sobre a ideia de devorar a arte europeia e transformá-la em algo próprio. Hoje, nós entendemos esse processo como algo que alimentou a propensão extrativista do cânone europeu em si. Nesse desejo de se afirmar como algo mais inclusivo, nós chegamos a novos mercados, expandimos o alcance e reafirmamos o processo colonial em constante transformação e adaptação. As pretensões universais se tornaram globais. E buscou-se entender essa diferença a partir da igualdade. Essas hierarquias se reconfiguram e não se substituem. Quando substituímos a arte indígena em um instituto de arte contemporânea, por exemplo, o que acontece? Quem é que enquadra quem? O artista ou a instituição? O que é que entendemos com a conjunção dessas artes indígenas, tal como são denominadas? Que tipo de protagonismo é possível no século XXI que substitua a visão romântica e trágica e suas representações do outro europeu? Os outros, na verdade, em relação ao europeu. Essas são algumas, entre outras perguntas, que nós tentaremos comentar durante essa sessão, se não responder. O formato para essa sessão da tarde será o seguinte. Nós teremos uma apresentação magistral, que demorará mais ou menos 30 minutos. Teremos contribuidores de artigos que podem encontrar em nosso site, que irão resumir rapidamente suas contribuições e depois a moderação abrirá para perguntas e respostas para os contribuidores e para nossa palestra principal. E depois teremos perguntas da plateia. O tempo é curto, então eu quero apresentar rapidamente professora Ana Magalhães, moderadora de hoje. Ana Gonçalves Magalhães é professora e diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, MAC-USP. É professora associada de História, Teoria e Crítica da Arte. Sua pesquisa no MAC-USP se concentra nos acervos internacionais de arte moderna, como trabalhos italianos e sua influência e significado dentro do cenário artístico brasileiro, ou cânone brasileiro nos anos 30, 1940 e 1950. É um prazer, então, passar a palavra à Ana nesse momento, que irá apresentar os membros do nosso painel. Ana, sem mais delongas, então, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por aceitar fazer a moderação dessa sessão. Muito obrigada, Michael. Olá. Eu quero agradecer Michael Lesbury e Sofia Gotti mais uma vez por esse convite para mediar essa sessão. Quero agradecer também a Rafael Cardoso, nosso palestrante magistral, assim como Jans Baumgarten, Catalina Imiskos, Alessandra Caputo Raffé
e Fernanda Pita por suas participações. Eu vou apresentar os membros do painel rapidamente antes de passar a palavra à nossa palestra principal. Rafael Cardoso é historiador e escritor da arte com doutorado pelo Courtauld Institute of Art. Ele é membro da Faculdade de Pós-Graduação em História da Arte da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no Brasil, e pesquisador associado da Latin America Institute, Freie Universität Berlin, na Alemanha. Ensinou ou pesquisou História da arte no Brasil e design durante os séculos XIX e XX, sendo mais recente Modernidade em Preto e Branco, Arte, Imagem, Raça e Identidade no Brasil, 1890-1945, Cambridge University Press 2021, a ser lançada no Brasil em 2022. Temos Jans Baumgarten também, que estabeleceu um dos primeiros departamentos autônomos de História da Arte no Brasil. Baumgarten é autor do livro Image, Confession and Power, em alemão, 2004, está preparando um livro sobre sistemas visuais no Brasil colonial e outro sobre comparações entre a história da arte brasileira e filipina. Alessandra Caputo Rafé é professora e pesquisadora na Universidade Adolfo Ibáñez, no Chile. Lidera os projetos de pesquisa de confluências entre cosmogonia indígena e práticas estéticas na América Latina, o estudo de caso da Amazônia venezuelana. Catalina Imiskos é pesquisadora e doutoranda. Especialista em estudos de exposições, é professora visitante no Exhibition Studies Research da Central St. Martin, London, e Fernanda Pita é curadora sênior da Pinacoteca de São Paulo. Curou juntamente com Thierry Freitas, John Grass, Idílio Tropical e Moderno, e de Alvin Correia, Ninguém Teria Acreditado, ao lado de Laurens Dennes, na Neltec Alstad, na Bélgica. Gostaria, então, de agora passar a palavra a Rafael Cardoso para que possa começar a sua palestra magistral. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigado, Ana, pela apresentação tão generosa. Quero agradecer Michael Lesbury e Sofia Gotti. Obrigado pelo convite para dar essa palestra hoje. É um prazer enorme estar aqui e eu vou começar compartilhando a minha tela. Quero agradecer aos membros do painel pelas suas apresentações, que eu recomendo vivamente que assistam. Os artigos dessa sessão se envolvem fortemente com problemas do método da história da arte. E eu quero tentar construir sobre essa ideia, pensando na discussão da decolonização para um arco mais longo da história. Vou começar, porém, com um desvio pelo presente. Deixa eu ver se eu consigo fazer os meus slides funcionarem. Muito bem. Se eu disser que a atual onda global de iconoclastia começou em 2017, a maior parte das pessoas ouvindo provavelmente vai concordar. Nesse caso, o incidente que vocês devem ter em mente é a derrubada do monumento ao soldado confederado em Durham, na Carolina do Norte. Quando eu li pela primeira vez, a notícia me deixou eufórico. Passei grande parte da minha infância não muito longe de lá, no sul da Virgínia, em uma cidade onde as bandeiras de batalha confederadas estavam sempre sendo exibidas, e a existência do Ku Klux Klan era um fato da vida. Não era um bom lugar para ser um imigrante da América Latina. No colegial, fui ensinado a mentira da causa perdida da Confederação pelo meu professor de História. Dado esse pano de fundo, eu nunca esperei ver aquele símbolo de opressão cair. Eu disse que a maior parte das pessoas provavelmente vai concordar que a onda de iconoclastia começou em 2017. A maioria não são todos. Alguns dos mais críticos podem discordar, especialmente se vocês vierem da África do Sul. Foi lá que o Rhodes Must Fall começou em 2015. Essa campanha, em vez de Durham, na Carolina do Norte, pode igualmente ser tomada como ponto de partida para a onda atual.
Alguns dos mais críticos entre vocês podem discordar ainda mais radicalmente, especialmente se o seu idioma nativo não for inglês. Que onda global? Vocês podem se perguntar. Podemos qualificar algo como global porque acontece nos Estados Unidos, Reino Unido e partes da comunidade britânica? A queda de um monumento só faz barulho se a multidão fizer barulho em inglês? Se por acaso você vier do Brasil, como eu, vocês podem se perguntar sobre o ataque de 2013 contra o Monumento às Bandeiras em São Paulo, se isso cabe nessa narrativa. Em 2 de outubro daquele ano, ativistas indígenas marcharam para o mais simbolicamente carregado espaço de São Paulo. Os ocuparam, encheram de tinta vermelha, grafitaram slogans no seu grafite e levantaram uma bandeira vermelha em memória do sangue dos seus ancestrais. Isso foi iconoclastia? Sim, foi um gesto decolonial, definitivamente. Causou um impacto? Bom, foi notícia de capa nos jornais do Brasil e criou um debate nacional. Esse monumento também desencadeou uma reação conservadora, um fator decisivo na eleição de João Dória, então candidato a prefeito de São Paulo, hoje governador, e candidato à presidência do Brasil. Em suma, era um grande negócio, mas se você não for brasileiro, provavelmente você não deve ter ouvido falar sobre isso. Meu propósito aqui não é falar sobre iconoclastia, mas sobre a ideia de decolonizar o cânone. Comecei com os monumentos para dar um exemplo concreto de como as perspectivas sobre a decolonização são necessariamente diferentes dependendo de onde você vem. Seu ponto de partida influencia o que você vê e ouve, especialmente nesses tempos de bolhas de mídia social. Como estamos, então, do ponto de vista da decolonização do cânone? Como historiador especializado na arte brasileira de 1850 a 1950, eu teria que dizer, não estamos muito bem. Depois de mais de 2 décadas de produção em estudos da arte mundial e história da arte global, minha própria área de estudo permanece essencialmente marginal. Do meu canto obscuro da história da arte, o cânone é tão formidável e inatacável como sempre foi. Tentar convencer um diretor de museu na Europa ou nos Estados Unidos a expor o tipo de arte que eu estudo certamente provocará um sorriso perplexo. Livros sobre o assunto são difíceis de encontrar em inglês, francês ou alemão. Eu tive a sorte de ter publicado um nesse ano pela Cambridge University Press, nada menos do que isso, mas significativamente ele não foi editado como volume de história da arte, mas como parte da sua grande série Afro-América Latina. A arte feita na América Latina raramente foi levada a sério como arte, muito menos estudada como parte de uma história da arte compartilhada. Não é apenas uma cultura do outro, da mesma forma que a África e a Ásia são outras para a mente europeia, mas a expressão de uma identidade enganosamente familiar, mas obscurecida por um meio-termo perturbador. A arte, ou a história da arte convencional, tradicionalmente dedicou pouco tempo à arte latino-americana. As próprias obras muitas vezes permanecem invisíveis e, mesmo quando vistas com caridade, são recebidas com expressões de surpresa que tal coisa pudesse ter sido feita em tal lugar. Há uma exceção óbvia a essa regra historiográfica. Essa exceção é o período da Guerra Fria. As bolsas internacionais estavam indo muito bem na arte concreta, neoconcretismo, arte conceitual, instalações e performáticas nos anos 1960 e 70. A partir da literatura da história da arte, principalmente em inglês, as pessoas em geral pensavam que a arte brasileira começasse em 1951. A assimilação da arte latino-americana contemporânea no cânone global vale a pena ser considerada. A pergunta é por que, nos períodos anteriores, houve uma resistência ao mesmo tipo de inclusão. Geralmente, o que se pressupõe é que a arte antiga era ruim ou desinteressante. Será que muitos séculos de produção cultural de vários povos em várias partes do globo não valeria a pena explorar? Ou será que seria uma questão de critérios através dos quais nós definimos a arte e o seu lugar na história? Um aspecto notável da ascensão da arte latino-americana contemporânea é como essa inclusão aconteceu. Houve um esforço internacional filtrado através de instituições localizadas fora da América Latina. O processo começou há 30 anos.
entre curadores e ganhou impulso através de colecionadores do mercado da arte, chegando a algo como uma canonicidade somente recentemente. O reconhecimento internacional, por outro lado, criou um espaço para a renovação de bolsas, tanto dentro quanto fora do país. Parece que essa é uma história de sucesso, e em muitos sentidos é. É um exemplo convincente de como o cânone pode ser expandido. Mas mantendo-nos aqui no nosso assunto, será que podemos ver esse processo como um exercício de decolonização? Será que é decolonial ver uma revisão do cânone que reforça a autoridade daqueles que mantêm e protegem o cânone? É decolonial aceitar que os poderes colonizadores do passado e do presente ensinam aos antigamente colonizados como se decolonizarem? Eu não acho que é isso que Frantz Fanon tinha em mente quando ele disse que a decolonização é um processo inerentemente violento. Como Catalina Emiskos aponta na sua apresentação, a forma exibicionária é tanto um problema quanto aquilo que é exposto. É impossível falar sobre a canonização sem discutir as relações de poder e a mediação. Agora, nesse momento, estamos falando em inglês em um ambiente hospedado por instituições do Reino Unido. Há poucos fóruns para historiadores da arte na América Latina discutirem entre si as conexões complexas que nos unem e nos dividem, incluindo a questão do idioma. Nós somos chamados para falar para públicos internacionais e explicar como nossa cultura se relaciona com a europeia ou com a história da arte norte-americana, e não para pensar como isso operaria em seus próprios termos. O resultado é que somos obrigados a fazer uma latinidade genérica e oposicionista como modo de atrair atenção, em vez de nos concentrarmos nos pontos mais específicos, para que não sejamos mal entendidos. Não é que não estejamos avançando do ponto de vista coletivo. Um bom exemplo é o Manifesto Antropofágico de 1928, conhecido amplamente fora do Brasil, mas esse não era o caso há 20 anos. Como historiador da arte, eu não consigo não dizer que os primeiros acadêmicos e teóricos pós-coloniais se interessaram pela antropofagia. A exposição Tarsila do Amaral, Inventando a Arte Moderna no Brasil no MoMA, de 2018, foi um passo na direção correta. Não foi, entretanto, como mostrado na mídia, a primeira exibição de uma modernista brasileira no MoMA. Cândido Portinari expôs nesse museu em 1940 com a exposição Portinari do Brasil, e não faz parte do cânone modernista. O modo como isso foi esquecido é algo sintomático da invisibilidade histórica da arte latino-americana. Esses apagamentos existem mesmo dentro das histórias locais e regionais da América Latina. Como Fernanda Pita demonstrou em sua apresentação, a história da arte brasileira ainda precisa se entender com os lugares da arte indígena dentro do paradigma nacionalista, apesar das discussões que já aconteciam no século XIX. Decolonizar o cânone é mais fácil dizer do que fazer. Em primeiro lugar, porque precisamos pensar em discussões abertas sobre o que é o cânone e se o cânone existe. Os que fazem tais debates geralmente estão em locais onde o cânone é formado e, portanto, onde essa discussão menos se aplica. Nos dizem que o cânone é um construto histórico que muda, que o que é canônico depende de visões conflitantes e disputas sobre a autoridade. Essas observações são corretas, mas essa verdade não muda a situação para aqueles que ficam fora do cânone. Para nós, é como se estivéssemos lendo uma tabela de descrição nutricional de um alimento para uma criança faminta. Nós reconhecemos que os valores estão corretos, mas não nos nutrem. Do lado de fora, a forma do cânone é muito clara. Sempre soubemos quais são os seus contornos e guardiões, e sabemos que, não importa quanto o cânone muda, ele vai continuar a nos excluir, então nós nos adaptamos. Em segundo lugar, decolonizar o cânone é difícil, porque nós precisamos agora pensar no termo decolonização. Há uma década mais ou menos, Ivy Tuck e K. Wayne Yang disseram que a decolonização não é uma metáfora, no seu artigo com o mesmo nome. De acordo com esses autores,
temos que pensar no colonialismo, nos colonizadores e na realocação histórica de povos destituídos de suas terras e culturas. Precisamos pensar de um modo figurativo também, como uma quebra das estruturas sociais e mentais que vem do processo do pós-colonialismo. A decolonização significa ouvir aos antigamente colonizados, e se você não for um deles, precisa ouvir o que reivindicam. Não é um sinônimo para outras causas. E essa discussão, com certeza, não tem que se concentrar na política doméstica de poderes coloniais do passado e do presente. A decolonização na história da arte significa levar a sério a falta de contentamento daqueles que sempre foram excluídos do foco, como Alessandra Caputo Raffé pergunta em sua apresentação, por que é que a cultura visual e material do que se chama indígena, em primeiro lugar, precisa ser chamado de arte, no ponto de vista ocidental do termo, para entrar na conversa epistemológica? As divisões antigas do alto e baixo, das belas artes e de todos esses conceitos continuam a entrar nas estruturas e práticas de história da arte. A autoridade e originalidade ainda têm um fluxo importante do que é a priori definido como o centro. Precisamos nos decidir. Será que os objetos não canônicos se comparam aos objetos canônicos? E se sim, o que podemos fazer para quebrar as barreiras invisíveis que os segregam? A decolonização não é uma metáfora, mas é exatamente isso que ela se tornou em grande parte das instituições culturais de elite do mundo. Enquanto grandes batalhas são lutadas pelos cargos de curadores em Londres, Paris e Nova York, de onde eu venho, os museus são queimados por conta de negligência. Orçamentos universitários são destruídos, monumentos públicos são derretidos e o seu bronze é utilizado como sucata. Nos dizem que nós não precisamos nos culpar, que o fracasso da América Latina de entrar no que antes se chamava o Concerto das Nações Civilizadas é uma lição que está em nossa consciência durante todo esse processo longo de colonização, independência e construção do conceito de nação. A decolonização não nos ajudou a desaprender essa lição, talvez porque esses discursos são altos, presentes e tendem a ser aqueles que não fazem parte dos debates nos estudos pós-coloniais. Na luta metafórica de decolonizar os lugares mais ricos do mundo, o que antes era conhecido como Terceiro Mundo, agora foi levado para o fim da fila. Precisamos lutar para não perder de vista a dimensão geopolítica da decolonização. Recentemente, Paul Gilroy disse em uma entrevista que ele não está particularmente interessado na decolonização do 1%. Essa é uma provocação, é claro, mas tem uma verdade desconfortável nessas palavras. Apesar de suas boas intenções, os comentadores da América do Norte e Europa muitas vezes ignoram que os seus governos continuam a promover um sistema de dominação política através de intervenções militares, quando e onde for necessário, de acordo com eles, através de propagandas culturais, sanções econômicas e através da legislação. Nós que viemos de países sujeitos a políticas da mudança do regime e operações de cobertura, que na América Latina datam dos dias de William Walker na Nicarágua, nos anos de 1850, olhamos para esses debates presentes sobre a decolonização com uma simpatia intuitiva, mas também com uma certa suspeita. Ao separar a raça e gênero de questões como classe e região, os que estão no poder mais uma vez parecem ter encontrado um jeito de dividir e dominar. A questão sobre como essas categorias são teorizadas se discute por James Baumgarten durante sua apresentação. Ao fazer essas observações, eu não quero aqui deixar de lado o debate vital sobre a decolonização, mas quero aumentar a consciência sobre como nossos próprios discursos muitas vezes são utilizados contra nós mesmos pelas forças que não querem mudar. Quero retornar ao problema aqui que nos preocupa: a inclusão da América Latina na história da arte global. Onde eu moro, na Alemanha, isso não acontece. Em departamentos de História da Arte em universidades da Europa, há poucos historiadores de arte latino-americana. Há alguns, e alguns deles
estão entre os melhores do mundo. Em nível universitário, no entanto, a América Latina ainda está no domínio dos latino-americanistas. Conforme a região, mais uma vez, sai de moda, o diálogo cultural entre a Europa e a América Latina foi colocado em espera. Essa é uma perda para ambos os lados. A visão das duas regiões sobre si moldou o modo como nós imaginamos o Ocidente nos últimos 4 séculos. O primeiro mapa a utilizar o nome América foi produzido em 1507 por Freiburg, que colocou o nome de América no que hoje é América do Sul. Não havia América do Norte, porque lá na imaginação cartográfica desses dias longínquos, essa massa de terra correspondente aparecia como um apêndice acima do Caribe. É uma ironia pensar que a única cópia que sobreviveu está na biblioteca do Congresso em Washington, D.C., que comprou essa cópia em 2001. As primeiras imagens da América e dos seus povos que circularam na Europa durante os séculos XVI e XVII foram principalmente produzidas por artistas que agora estão na França, Holanda e Alemanha atuais. É interessante como esses objetos, assim como o mapa que mostrei anterior, ou mesmo as imagens de André TV e Theodore Debris, estão na introdução de livros de história da arte global. Afinal de contas, são o que Frank Lestringant diria ser a invenção do selvagem. As pinturas de Franz Post e Albert Eckhout mostram os temas que estão na base da experiência americana. A questão do natural, as plantações, escravidão, os nativos e híbridos, o que na época britânicos e franceses em sua colonização da América do Norte viam como os primeiros passos da história. Pensando na história da arte e na decolonização, será que nós podemos, do ponto de vista metodológico, ser indiferentes à iconografia do colonialismo inicial? Do mesmo modo, as representações pioneiras da escravidão, produzidas no século XIX por artistas como Jean-Baptiste Debré e Johann Moritz Hugendas, representam um ponto de virada no que agora nós conhecemos como o Iluminismo Atlântico. Ainda assim, de longe, não são estudados por historiadores da arte, só por aqueles que têm um interesse na América Latina e que pensam em assuntos como viagem ou transculturação. Apesar disso ser central para a história da arte brasileira, Debré aparece como uma nota de rodapé na história da arte francesa, portanto, na história da arte como um todo. Essas imagens são vistas como exceção e não como regra para um conhecimento de história da arte. Tendem a ser vistas como periféricas, apesar das narrativas do colonialismo e do império que são muito baseadas nas histórias nacionais dos poderes imperiais anteriores. Quase todos os trabalhos da Era de Ouro holandesa agora são bastante analisados. Debré, Hugendas, Bonpland, Bellarmine, Hildebrandt, Augustus Early, entre outros, ainda não foram tão estudados. Por que europeus tendem a pensar sobre a América Latina do ponto de vista da natureza, enquanto latino-americanos pensam na Europa do ponto de vista da cultura? A pergunta é enorme e talvez colocada de um modo um pouco incômodo, mas precisa ser respondida. Fica implícito aos retratos que vemos na tela. À esquerda vemos Jerônimo Antônio Gil, diretor da Academia de San Carlos, como alguém do iluminismo, com arte ao seu redor, que ele estava transferindo para o México. Uma década depois, vemos o naturalista Alexander von Humboldt, que parece ser alguém que pertence a uma época totalmente diferente. Vemos as folhas de uma bananeira atrás de si, que se abrem para o horizonte, ao passo que temos a equivalência na imagem à esquerda das cortinas que se abrem para a cidade. Humboldt encara o interlocutor e fixa seu olhar na verdade da sua observação. Hill, por comparação, parece que estar preso em uma série de pressuposições que são tão artificiais quanto a sua peruca. O retrato de Krumholtz de Manuel de Araújo Porto Alegre, diretor da Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, está no meio do caminho. Ele está com um fundo tropical, mas
de alguma maneira está separado desse fundo. A sua pose é mais rígida que a de Humboldt. Sua expressão e suas vestimentas são mais sombrias. O livro ao seu lado sugere a direção dos seus pensamentos, ou para onde ele está pensando, olhando para o horizonte. Assim como Hill, Porto Alegre está vestido como um europeu moderno. Apesar de um nacionalista e nativista ardente, ele também está engajado aqui no projeto mais amplo de transplantar a cultura europeia para as Américas. A arte produzida na América Latina durante o século XIX traz questões desconfortáveis de emulação e apropriação, que caem dentro do que Parta Mitter diria ser a patologia da influência na história da arte. O empréstimo é entendido como algo que tem um propósito, uma atividade informada quando a cultura dominante pega emprestado do que existe dos subalternos. Quando acontece ao contrário, isso é visto como algo estéril e desinteressante. A centralidade de conceitos como período, estilo e movimento para os discursos da história da arte nos deixa dentro de uma armadilha de debates circulares. Raramente temos sucesso em pensar no que Mitter chamou de síndrome de Picasso-Manquet, quando ele falava sobre questões do modernismo. A situação pior ainda quando pensamos no que veio antes. Nós começamos agora a olhar só para a superfície do problema. Dos dois lados do Atlântico, pensando nas conexões complexas entre as noções de academicismo e as dinâmicas do imperialismo. A América Latina, às vezes, é punida por uma Europa por conta do seu sucesso ao reconhecer a brutalidade colonial dentro de sua civilização. E muitas vezes chegamos ao vazio de suas contradições. Seguindo os movimentos de independência nos anos de 1810 e 1820, as novas nações da América Latina não faziam parte formalmente de nenhum império além-mar. Na época do alto imperialismo, elas não foram abraçadas pelas fantasias linguísticas e culturais do colonialismo francês ou britânico, depois de terem sido subjugados aos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Sem fazer parte dessas armadilhas do império, os latino-americanos foram recusados até os benefícios que vêm do status de serem colônias antigas. Geralmente não somos fluentes nos grandes idiomas imperiais. Não temos espaço nas comunidades imaginadas do Commonwealth ou dos países francófonos. Certamente, para a imaginação europeia, a arte latino-americana antes do modernismo é um híbrido incongruente. Não é muito reconhecível para inspirar e também não está digno de comparação. Nenhuma imagem da região estaria completa sem pensar na sombra que foi lançada pelos Estados Unidos. Se o cânone na América Latina e na sua arte está sendo reescrito hoje, esse trabalho está sendo feito amplamente em Los Angeles, em Nova York, Boston, Austin e Chicago. Na mesa redonda que abriu essa conferência, Daniel Quilles chamou atenção para o papel das instituições americanas no que ele chamou de ter um espaço à mesa. O exemplo que ele escolheu foi o projeto Pacific Standard Time, que colocou Los Angeles no cerne da América Latina. Uma equação que ele comunicou com a legenda LA/LA. Em 4 meses, entre 2017 e 2018, mais de 70 instituições no sul da Califórnia ofereceram centenas de exposições, programas e eventos que se concentraram na América Latina e arte latino. 16 milhões de dólares em bolsas da Fundação Getty foram concedidos. Foi o maior investimento feito na promoção do assunto. Ao mesmo tempo, a Fundação Getty já havia cedido mais de 3 milhões de dólares para o estudo de arte latino-americana através do seu programa de conexão de histórias da arte. Mais ou menos 20 milhões de dólares é muito dinheiro, mas quando nós pensamos que a última edição do Documenta teve um orçamento de 40 milhões de dólares, fica evidente que eles poderiam fazer um pouco mais. Para mim, nós precisamos de mais projetos como o Pacific Standard Time e não menos. Outros países e instituições têm que fazer a sua parte e abrir espaços para exposições, livros, posições acadêmicas. Do meu ponto de vista, seria fantástico ver a arte latino-americana antes de 1945 recebendo a atenção que merece.
A mesa que existe já está tão cheia que fica difícil abrir mais espaço à mesa. É hora de construir mais mesas e mais espaços. Uma vez que todos tenham um assento, aí nós podemos voltar, talvez, a debater o cânone. Na sua palestra magistral há algumas semanas, Boaventura de Souza Santos enfatizou a urgência de combater o colonialismo, capitalismo e o patriarcado, abraçando o que ele chama de epistemologias do Sul. E eu adicionaria a essa lista de maleficências um nacionalismo ressurgente que continua a separar a experiência humana em cubículos mal planejados. Isso inclui os cubículos da história da arte também. Apesar de todos os esforços da história da arte global, nosso campo ainda é muito circunscrito a limites linguísticos, institucionais e nacionais. A epistemologia do nacionalismo é difícil de mudar. O universalismo construtivo de Torres Garcias é algo que nós temos que analisar se queremos mudar. Virar o mapa de ponta cabeça, abolir as fronteiras, mudar o fundo de negro para branco e ainda assim manter a orientação de acordo com os padrões rigorosos de conhecimento que nós compartilhamos e esperamos. Qualquer reimaginação radical da discussão não vai conseguir atingir o objetivo de decolonizar o cânone. Já passou da hora de pensarmos em novos monumentos metodológicos. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Foi uma palestra muito inspiradora. Eu gostaria de voltar, durante o nosso debate, a essa questão da Guerra Fria, a esse período, principalmente do ponto de vista da arte concreta do Brasil, que se tornou um cânone alternativo para a história da arte, bem como a negligência para com o século XIX, que você apresenta agora de maneiras diferentes. Com isso, quero passar a palavra para Jans, para resumir a sua apresentação em 3 minutos. Jans, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo por esse convite. Michael, Sofia, obrigado. Obrigado, Ana, e obrigado, Rafael, pela excelente palestra. Como já foi falado, o que eu tentei fazer na minha apresentação gravada foi pensar na contextualização da questão da decolonização do cânone. Na prática, eu quis analisar o Fórum Humboldt em Berlim, que foi bastante controverso e que mostra um pouco um retorno à canonização. Ao mesmo tempo, trouxe à luz as artes roubadas. Isso levou a um debate bastante interessante sobre a relação do colonialismo e do socialismo nacional, ou nacional-socialismo. Como o Rafael falou, como Frantz Fanon diz, o processo canônico não é somente violento, mas ele também se baseia em uma ideia de genocídio e de atos de violência. Essa violência volta para a Europa e ainda continua hoje em dia na América Latina. Quando nós pensamos no genocídio e na violência como conceitos básicos, a ideia é aplicar esses conceitos também quando nós pensamos no ponto de vista da estética. A estética também foi algo que muitas vezes não foi conectada à questão de violência. Com isso, há uma invisibilização, e é o que o Rafael mostrou brilhantemente. O que eu tento fazer, então, é incluir a categoria de violência e poder, bem como o genocídio, dentro de algumas categorias que nós pensamos dentro do cânone. Isso é possível de se ver na ideia nacional socialista, em Weimar, em Meirelles, nós vemos também esses tipos de ideias. O que eu tento mostrar, então, é uma leitura decolonial como uma teoria do privilégio. O cânone e o discurso estético também se baseiam nos privilégios, que é o que eu mostro.
Meu objetivo, no final das contas, foi entender que não é só a conclusão nos trabalhos artísticos, pensando em trabalhos indígenas e afrodescendentes. A questão aqui é questionar a ideia do cânone em si. O cânone em si já traz um ato violento que leva ao genocídio. E eu acho que a arte muitas vezes não enfrentou esses conceitos. Parece que a arte não está conectada a essas questões básicas de violência e genocídio. Muito obrigado. Espero que eu tenha sido curto o suficiente na minha apresentação. Obrigado, Jans, e agora passo para Alessandra Caputo Rafé para o resumo de sua apresentação. Alessandra, por gentileza, ligue o microfone. Olá, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado a Sofia, Michael, Rafael e Ana. Antes de mais nada, eu gostaria de apontar um erro na minha apresentação. Na verdade, na imagem em que aparece o Abapuru, de Tarsila do Amaral, eu coloquei a legenda errada. É porque houve muitas mudanças ao longo da minha apresentação e a legenda, na verdade, é do Antropofagia, de Tarsila do Amaral. Muito obrigada, Ana, por mostrar esse erro, eu não havia percebido. De todo modo, foi interessantíssimo ouvir todas as apresentações. Elas estão muito conectadas. A minha ênfase aqui é a questão do paradoxo, como Fernanda disse, a questão do dilema que nós temos do ponto de vista da abordagem dessas formas de produção estética do mundo indígena e, em geral, do que não é ocidental na América Latina, principalmente no meu estudo de caso na Venezuela. Temos um desafio epistemológico aqui, porque é muito difícil conciliar um campo de estudos que tradicionalmente fez parte das ciências sociais para dentro das artes visuais e história da arte. Para mim, tem sido um estudo muito solitário na Venezuela, porque os indígenas só são objeto de estudo de historiadores da arte, antropólogos, historiadores. Quer dizer, o que eu estou fazendo estudando povos indígenas na Venezuela do ponto de vista artístico ou estético? É muito difícil decolonizar ou mudar essa mentalidade. O outro problema que eu encontro é que a palavra decolonizar em si traz uma questão. Sendo latino-americana, vivendo na América Latina, é muito difícil decolonizar o que já foi mestiçado, o que já é mestiço. Como é que nós decolonizamos o que já está misturado, mesclado? Como é que nós revertemos os processos de genocídio, esses processos tão violentos e doloridos? Tudo isso faz parte da nossa identidade, nós somos feitos disso. Octavio Paz diz isso. Nós somos os filhos da tingada, não é? Nós nascemos a partir da violência e é muito difícil nos decolonizarmos. Porque como é que nós vamos falar para os indígenas, por exemplo, para não fazerem parte do campo artístico e para não produzirem arte como os ocidentais, para que possam ser incluídos nas galerias? Esse processo é todo bastante difícil e bastante doloroso também, de muitos pontos de vista. Obrigado, Alessandra. Catalina, por gentileza. Obrigada, Ana. Obrigada, Rafael, pela palestra. Foi extremamente inspiradora a sua palestra. Vou tentar ser breve. Na minha pesquisa, eu proponho duas abordagens críticas à forma exposicionista. Esse é um trabalho que eu tenho feito e tentando me definir enquanto o faço.
eu me interesso pela infraestrutura ideológica e eu começo a partir do nascimento concorrente da modernidade ocidental e da arte como divisão cultural, para entender se essa forma exposicionária pode ser utilizada para entender a modernidade como um fenômeno social. No meu artigo, eu penso em vários usos de modernidade, de La Torres, de Boaventura dos Sousa Santos e de outros autores para tentar entender essa crítica da forma exibicionária. Uso dois exemplos recentes, no qual a forma exibicionária, de acordo com meus argumentos, se torna um espaço para análise epistemológica. Nessas exposições, pensamos em artistas argentinos como Cecília Sankovitz, e a outra é Adrián Villarojas. E eu entendo que nessas exposições, corpos humanos e não humanos mostram as arquiteturas da exposição e, portanto, tem uma crítica do mundo moderno que transpira pela forma exibicionária. Eu começo com a ideia de que, se de um lado, a literatura que critica a modernidade a partir do ponto de vista disciplinar, de sociologia, história, estudos sociais, ou através de feminismo, colonial e decolonial, tem sido uma ideia que foi muito adotada nas práticas curatoriais e artísticas e tem sido utilizada para criticar o design da exposição e a base ideológica do aparatus museológico e museográfico, incluindo idiosincrasias e tradições, que fazem parte do meu conceito de forma exibicionária. Para concluir o meu artigo, eu identifico que se a forma exibicionária pode sim ser utilizada para criticar a modernidade como fenômeno cultural, isso tem sido feito através da lente de práticas artísticas individuais. Artistas como Salkovitz e Villarojas continuam a configurar o espaço da exibição, mas a pergunta que eu acho importante aqui é entender se esses esforços podem continuar dentro do reino das práticas artísticas ou se eles podem transcender para o nível institucional, abrindo novas possibilidades de rituais. Obrigada, Catalina. Fernanda, por fim, por gentileza. Agradeço a Ana, agradeço a todas as pessoas, agradeço a Michael e Sofia pela organização desse evento. Agradeço também a Rafael. Agradeço pela palestra tão inspiradora. No meu artigo, eu falo sobre a contradição que está no cerne daquilo que eu vejo como sendo a historiografia da arte brasileira. A ideia, por exemplo, de que a arte indígena é o início e é o centro da arte brasileira. Ao mesmo tempo, existe praticamente uma ausência total de artes indígenas nos acervos de museus brasileiros. Tradicionalmente, essa arte faz parte de esforços etnográficos, antropológicos ou arqueológicos. Eu tento voltar ao final do século XIX. Nesse período, eu vejo que essa ideia começou a se moldar. Analiso um texto que foi escrito por Eduardo Prado, intelectual brasileiro, dentro do contexto da Exposição de Paris Internacional de 1989. Com isso, eu entendo a pesquisa e a discussão de artes indígenas. Esses objetos, por antropólogos e arqueólogos, foram vistos e foram incorporados dentro do seu repertório, dentro do contexto da arte brasileira. Na parte final do meu artigo, da minha apresentação, eu faço uma pergunta.
Penso num paradoxo. É uma situação que nós enfrentamos. Essa reivindicação de artistas indígenas para fazer parte do sistema da arte. Também penso em como nós podemos lidar com essa necessidade, com essa reivindicação. E podemos fazê-lo ao pensar na contradição, nesse processo de decolonizar ou descanonizar a história da arte. Isso pensando em questões de reparação. Reparação e pertencimento. Obrigada, Fernanda. Acho que nós temos muitas sobreposições e conexões entre o que apresentou o Rafael e o que todas as pessoas da nossa mesa redonda apresentaram. Quero começar aqui com uma provocação. Citando aqui Mário Pedrosa, crítico modernista muito famoso, que era um bastião na defesa da arte concreta do Brasil dos anos de 1950, ele diria o seguinte: estamos condenados ao moderno. Foi isso que ele disse no discurso de inauguração de Brasília em 1960. Ele fala que estamos condenados ao moderno. Eu acho que Rafael trouxe muitos aspectos, muitos elementos nesse sentido. Por que é que isso acontece? Porque nos parece que o interesse nos artistas brasileiros está restrito ao período pós-Segunda Guerra Mundial. Todas as políticas da Guerra Fria, todo o engajamento do Brasil e de países latino-americanos nessa orquestração de nações, ao passo que nunca se pensou em leituras pós-coloniais. Em nosso território, tivemos um desenvolvimento totalmente diferente, pensando em nossas nações e divisões territoriais. Isso porque nós não éramos como os anos de 1950 na África ou outras partes do mundo, quando aconteceu a descolonização de outros países, como a Algéria, Nigéria e outras lutas coloniais para liberar esses países de seu estado colonial. No Brasil ainda tem uma exceção maior porque nós fomos um império por um bom tempo, o que fica ainda mais esquisito, não é? Do ponto de vista da discussão do cânone em si, eu entendo que as contribuições todas convergem muitíssimo, pensando em um aspecto importante que é a questão da violência e das relações de poder que nunca são consideradas quando nós estudamos esses assuntos dentro da história da arte. Pelo menos no Brasil, nós vimos estudos de gênero, depois estudos afro-brasileiros, agora estudos de arte indígena, que estão na linha de frente da história da arte, mas raramente olhamos para as contradições que trazem esse fazer da alteridade. Essa alteridade informada pelas forças coloniais, desde o seu princípio. É importante discutir isso. Eu acho que todos os membros do painel falaram sobre isso. Do ponto de vista do cânone, eu acho que Jans e Catalina convergem bastante nesse sentido. Tentam encontrar essa representação ou essa ferramenta através da qual a cultura ocidental ou que a cultura ocidental inventou para ler o mundo, ou seja, a ideia de universalismo. E o espaço das exposições faz parte disso. O que me lembra Donald Precioso em um dos seus artigos sobre os acervos de museus, no qual ele fala sobre o museu como uma ferramenta formativa
através da qual nós lemos o país e seus problemas. Estou aqui só jogando algumas cartas aí na mesa para que nós possamos discutir. E, por fim, algo que é bastante importante é pensar na questão contraditória de como nós podemos reconhecer esses outros artefatos, esses outros objetos que fazem parte da cultura visual indígena ou culturas autóctones dentro dos discursos de história da arte, de tal modo que nós façamos jus a eles. Como é que nós negociamos esses pactos? Isso tem a ver com quebrar assimetrias e quebrar relações de poder. Vamos ouvir os comentários então. Posso complementar só mais uma coisinha? Eu gostei muito de ver que Jens falou sobre o genocídio da Europa para o nosso debate, porque muitas vezes nós não consideramos como dentro do território europeu houve genocídio também. A Europa é sempre vista como um corpo monolítico do ponto de vista dos especialistas em arte latino-americana, e a Europa não é um monolito. A história da arte diferencia claramente esses territórios. Eu não vou falar dos Balcãs e outros territórios como tal. Posso começar? Claro. Eu só queria enfatizar algo que eu disse durante minha palestra. É um comentário que tem a ver com o seu último ponto, sobre como a Europa é vista da América Latina. E também para responder à primeira provocação sobre Mário Pedrosa, que disse que o Brasil está condenado ao moderno. Eu acho que nós não podemos perder de vista a questão política. A história da arte, tradicionalmente, sempre tentou se separar, do ponto de vista epistemológico, do que seria uma ciência social ou uma ciência política. Isso é algo que muitos artistas lutaram nos últimos 50 anos e se esforçaram muito para fazer com que a história da arte tivesse mais consciência dos seus contextos políticos. Ainda não foi suficiente, pelo que eu vejo, porque nós não olhamos para as coisas do ponto de vista geopolítico. Por que é que o Brasil se tornou importante depois de 1945? Por conta da Guerra Fria, por conta da geopolítica. Porque os Estados Unidos responderam ao que estava acontecendo no México e em Cuba. Nessa situação, alguns aspectos são enfatizados porque outros aspectos são negligenciados. Essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar. Se nós formos falar sobre decolonizar o cânone, não podemos perder de vista quais são os ambientes geopolíticos mais amplos. Jens, o Michael começou, te fez uma pergunta? Claro, esse foi um dos meus objetivos, na verdade, na minha apresentação e também aqui no nosso debate. Eu acho que é importante repensar tudo isso, porque o cânone traz uma ideia intrínseca de história da arte. Frequentemente, isso significa que, por exemplo, se vocês forem com historiadores da arte para um museu, eles vão falar: essa arte é ótima, aquela arte não é boa. Então, de certa maneira, eles sabem o que é arte boa ou não. Tem essa ideia de um discurso estético ainda. E isso acaba criando o discurso em si. De um lado, nós tivemos essa ideia de uma história da arte global. Eu acho que foi uma ideia interessante, mas mais uma vez criou-se aí uma ideia, entre aspas, inocente. É como se falássemos: ok, agora vamos negociar as culturas, temos símbolos duplos, significados duplos, mas ainda assim sempre se excluiu a ideia básica do que é o colonialismo e de onde ele vem.
Essa é uma ideia violenta e genocida, e vem da Europa. Isso é importante. O genocídio e o colonialismo existem, assim como a Ana falou, e isso para mim é importante quando nós pensamos na ideia da criação do que é a Europa, como ela é vista hoje. O genocídio não é algo que acabou. Pelo contrário. Por isso esse debate é tão importante. O que o Rafael falou é muito importante, a ideia do nacionalismo também. É uma ideia que anda de mãos dadas com a questão do genocídio. Isso é algo também que nós precisamos pensar do ponto de vista político, mas pensar também na renacionalização e do ponto de vista estético também, que às vezes aparece como algo secundário. Muitas vezes pensamos na crítica, pensamos que não seguimos o que o governo diz, mas, de certa maneira, fica implícito dizer, bom, isso aqui é brasileiro, isso aqui é europeu e assim por diante. Isso é importante. Um último comentário aqui, só para a ideia da iconoplastia, o que o Rafael mostrou é excelente. Eu queria mencionar mais um exemplo. Muitas vezes temos uma forma de iconografia que não é tão iconoclasta. Magalhães foi morto em Cebu, nas Filipinas, por Lapu-Lapu, um líder indígena. Nas Filipinas, eles criaram, depois de 1945, dois monumentos, um para o Magalhães e um para o Lapu-Lapu. E o do Lapu-Lapu é maior do que o de Magalhães. Ou seja, logo depois de 45, começamos a pressionar essa ideia de colonialismo. Acho que essa ideia é importante do ponto de vista do contexto global. Obrigado. Obrigada, Jans. Passo para a Fernanda e depois para a Alessandra. Eu só gostaria de complementar. Precisamos pensar na contradição, que nós precisamos desconstruir o cânone ao mesmo tempo que nós apoiamos visões excluídas e outros modos de criação. Modos que foram excluídos pelo próprio cânone. Como a Alessandra disse, não é possível dizer para artistas indígenas que não devem vir ao museu, que não devem vender suas obras, que não devem expô-las em uma exposição. Não é possível dizer tal coisa. Isso seria condescendente. Nós precisamos então trabalhar de maneira conjunta para entender modos de expressão, preservação, exposição e apoio para esse tipo de produção. Sofia fez uma pergunta aqui no chat. Ela pergunta como nós podemos pensar nas obras dentro dessa discussão. De maneira fluida ou de maneira sutil, eu acho que nós precisamos deixar que outras categorias nos liderem e nos mostrem, para que assim nós possamos entender como nós podemos revisitar ou criar outros critérios. Critérios esses que nos permitam apoiar e entender diferentes manifestações. Há o papel importante de outras cosmotecnologias, outros modos de circulação, outros modos de produção. É isso que nós podemos fazer, eu acho.
Obrigada, Fernanda. Por favor, Alessandra. Eu gostaria de complementar o que Fernanda disse. Em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos estar abertas a novas metodologias. Não podemos compartimentalizar as disciplinas, que é algo muito ocidental, porque a visão ou a cosmovisão indígena não considera que algo vai ser estudado por antropólogos, outro por histórias da arte. E eu, como historiadora, não penso, isso aqui é lindo, isso aqui não é lindo. Eu entendo a estética como uma epistemologia dos sentidos. Algo que não vem só da fala, mas que vem dos sentidos mesmo. Eu acho que a filosofia ocidental já tem as ferramentas para ter a abordagem para com essas cosmovisões. Não é que não existam as ferramentas, elas existem. Nós podemos aprender de um conhecimento que já foi criado e ter uma abordagem diferente e não dividir em categorias. Por exemplo, isso é arte, aquilo não é arte. Quando artistas indígenas querem entrar no mundo da arte, não, você tem que começar a pintar em uma tela, porque se for em uma cestaria, aí cestaria é um objeto de estudo, não para mim, mas para um antropólogo. Não é assim, não é? Que acontece, eu acho. Catalina, gostaria de complementar? Sim, obrigada. Eu acho que o que a Alessandra acabou de explicar lindamente tem a ver com o que eu tento falar do ponto de vista da forma exibicionária. Os exemplos que ela acabou de dar sobre a cestaria vai para um lado, a tela vai para o outro, são excelentes. É claro que nós temos aí um caminho longo de desfazer o aparato exibicionário. Mas eu acho que essas divisões e essas separações, de fato, vêm do modo como as coisas são apresentadas. É interessante visualizar essa ideia de que a forma exibicionária abocanha tudo, de certa maneira. Se nós expusermos uma cesta, por exemplo, utilizando o exemplo da Alessandra, dentro do aparato exposicionário de museus ocidentais, essa cestaria às vezes pode perder o seu poder porque ela fica abocanhada pelo aparato. Ela pode ser perder o seu poder para fazer o que veio a fazer no mundo, porque o Ocidente decidiu que agora ela pertence ao cânone, pertence a um espaço específico do museu, da disciplina e da história. Obrigada, Catalina. Nós temos duas perguntas, uma de Michael Lasbury e depois passaremos a uma pergunta de um dos participantes. O Michael pergunta sobre a arte latina e a arte latino-americana, que é um debate enorme. Poderiam falar um pouquinho sobre os interesses político-nacionais entre os Estados Unidos desde a Guerra Fria e como isso se reconfigurou no contemporâneo? Por exemplo, no projeto Pacific Time, da Fundação Getty. Silêncio, né? Bom, para quem não está familiarizado com esse debate, a arte latina é algo específico à experiência de comunidades imigrantes latino-americanas nos Estados Unidos. Comunidades que têm sido muito ativas nessa reivindicação dos seus direitos, a serem artistas, a produção intelectual, ou seja, um contexto bastante específico, até onde eu entendo, como brasileira. Isso tem muito pouco a ver conosco, é algo que não se aplica aos modos como nós discutimos a arte latino-americana ou a cultura latino-americana nas Américas.
Não sei se concordam, mas na América do Sul e Central, nós muitas vezes somos classificados dentro dessa categoria, mas isso não funciona para nós. Jans, por favor. Concordo. Concordo com o que foi dito. Mas eu daria um passo além. Eu diria que, antes de mais nada, todo o termo latino é um termo muito problemático, não é? Ele é utilizado de várias maneiras diferentes e vemos que é uma violência que o perpetra. Ele inclui e exclui. O latino não é americano, não é? Porque não pertence ao mundo anglo-saxão, mas, por outro lado, há a criação de toda uma ideia de uma etnia como uma invenção. É uma invenção dentro da invenção, portanto. Esse é o primeiro aspecto importante de ser levado em conta, que é muito problemático. Em segundo lugar, eu acho que essa questão é interessante, porque dentro do mundo da arte, Said faz exatamente essa crítica sobre o que são os estudos orientais ou ocidentais. Esse tipo de classificação cria um novo tipo de colonialismo contínuo, porque cria mais um discurso. E é o que faz dele tão complicado. Se nós comparamos somente com latino-americanos, nós vamos olhar só para eles. Há uma criação, então, dentro desse campo. Mesma coisa quando trabalhamos com o mundo árabe. Não dá para pensar num contexto global nesse sentido. Esse é um tipo de pensamento americano. E como disse Ana em suas falas de abertura, esse é um projeto político, ocidental, institucional e político, como a CIA, por exemplo. Para pensar, bom, precisamos de especialistas da América Latina. Então essas pessoas têm que falar tal idioma. Para russo, tal especialista. Para o contexto árabe, a mesma coisa. Eu acho que isso tem muito a ver com esses aspectos. E eu concordo que o projeto Pacific Standard Time é bastante interessante. Ele envolveu também América do Sul, América Central e suas instituições, mas no final das contas, de certa maneira, ele veio para confirmar a construção de uma América Latina, que é um construto. Cecília Fajardo Rio está apontando a mesma coisa que estamos discutindo, que a arte latino não tem nada a ver com a arte latino-americana. Pergunta de Maria Rodrigues. Como os museus e outras instituições no Ocidente podem contribuir para decolonizar o cânone? A Fernanda falou sobre isso, mas eu gostaria de ouvir os outros membros do painel. Posso começar? Com certeza. Eu acho que nós precisamos pensar no que Boaventura de Souza Santos falou em sua palestra. Ele falava sobre o modo como a arte foi inclusa nos museus em nome da decolonização. Isso foi feito, de certa maneira, a dominar a produção social que produz a diferença. A inclusão pode também ser um modo, nesse sentido, de reduzir a importância de protestos e inibir as mudanças ou demandas para mudança. Eu acho que nós precisamos ter cuidado e pensar o que está acontecendo com a diversidade. Diversidade como algo que nos diverte, no sentido de tirar do caminho, de diversão. Cada exposição é diferente, nós não podemos generalizar. Cada museu é diferente, mas eu já vi algumas exposições em bienais recentemente, nas quais a inclusão da diferença, a inclusão da diversidade em nome da decolonização, na prática era somente um caminho diferente para não discutir o que tem que ser discutido. Então, se incluem os nomes importantes,
ticamos as caixinhas, temos um artista indígena, um artista afrodescendente, vai ticando as caixinhas da diversidade ali e saímos do rumo da conversa real, das perguntas reais que têm que ser resolvidas. Eu adoraria ver uma Bienal que seja ambiciosa o suficiente para mostrar arte americana, mexicana e brasileira dos anos de 1960, por exemplo. Aí nós vamos lidar sim com os problemas da mestiçagem. E aí a Europa vai se olhar no espelho. Porque essa questão, né, com a Europa. Aqui, eu estou em Berlim. Na Europa, muitas das exposições incluem o outro como modo de não se olhar no espelho, como um modo de tirar a atenção de algo importante. Como se houvesse algo que nos atraísse para um caminho diferente e que não nos fizesse olhar para o problema em si. Em vez de discutir a geopolítica, opressão, o cânone e a desigualdade, simplesmente nós colocamos lá um símbolo, um token de qualquer povo na instituição, na exposição e pronto, não temos mais culpa de nada. Como historiador da arte, eu não quero tirar a culpa de ninguém, eu quero discutir perguntas de história da arte. E essas perguntas mais profundas são perguntas como a que a Alessandra fez e como a que a Catalina fez. Ou seja, como nós podemos pensar na cultura material dentro de museus de arte e vice-versa. Essa é uma pergunta útil de ser feita. Nós nem temos as... Não é que nós não tenhamos as ferramentas para isso, nós temos. Temos livros excelentes como O Predicamento da Cultura, de 1988, na qual se fala sobre as relações entre o que se chamava um sistema de arte cultural. E os museus de arte material pressupõem o Museu da Arte. Esse discurso foi gerado, o discurso da diferença, que é o discurso que nós ainda estamos tentando agora desembaraçar 30 ou 40 anos depois. Estamos falando do mesmo problema. Eu diria que a maior parte dos museus e exposições, principalmente as bienais de arte contemporânea, estão pegando o caminho fácil. Estão fugindo, ou seja, apertam os botõezinhos, ticam as caixinhas certas e pronto, não precisam falar sobre os problemas, porque já tem diversidade. Se nós só incluímos as pessoas com esse tipo de intenção, aí nós estamos fazendo o que Boaventura chama trazer a doçura através da inclusão. Forçar a doçura através da inclusão. É o que nós chamávamos de tokenismo nos 70, ou seja, representantes de culturas excluídas e marginalizadas, mas não pensamos no porquê são marginalizados, o porquê são excluídos. Pensando que o sistema está estruturado contra essas pessoas. Eu acho que a apresentação de Catalina aponta isso brilhantemente, não é? Não é só o que se expõe, mas também onde e como se expõe. Eu assisti a apresentação da Catalina e dá para entender que há uma diferença enorme entre expor algo que diz eu sou periférico ou algo de maneira canônica e, de fato, desconstruir o cânone. Antes de passar para a Catalina, eu quero me corrigir. Cecília Farrar do Rio explicou seu ponto de vista que é o contrário do que nós discutimos. Ela acha que nós temos mais em comum com a arte Latinx e arte latino-americana do que nós pensamos. Só para esclarecer, Cecília, muitos e muitos anos atrás, professora Ana Maria Beluso coordenou o projeto que agora está no Museu Houston, Museu de Belas Artes, em uma sessão de arte latino-americana, e ela foi muito resistente a essa categoria de arte latina. Houve uma discussão enorme nesse sentido. Houve um grupo de estudiosos de arte conceitual no Brasil, Uruguai e na Argentina que debateram muito esse assunto, por isso que eu levantei essa questão, mas entendo o seu argumento de que há muito em comum entre essa arte e que há um problema de não considerar essas questões em comum. Passo então para a Catalina. Obrigada. Eu quero retornar aqui à pergunta que foi feita sobre
Como contribuir para decolonizar o cânone? Eu quero falar sobre algo que a Alessandra mencionou no final de sua apresentação. Eu ouvi em espanhol, então eu vou tentar traduzir o que eu ouvi em espanhol para inglês. Ela fala sobre as performatividades rituais. Não é os rituais performáticos, por assim dizer. E ela descreve esses rituais como protagonistas que conseguem transmitir uma quantia enorme de conhecimento do ponto de vista das visões de mundo e suas relações com o mundo não humano. Eu traduzi aqui à prima vista, espero que tenha ficado ok em inglês, diz a palestrante. De todo modo, a minha palestra tem a ver com essa ideia dos rituais. Tem a ver com essa ideia do que o Rafael explicou agora, de maneira tão precisa, sobre as bienais e sobre outras instituições que trazem materiais só para ticar as caixinhas. Eu acredito que há uma importância no ritual dentro de cada uma dessas caixinhas. Essa é uma ferramenta decolonizadora no final das contas. A cosmologia moderna ocidental nos força a pensar que não existem rituais em nosso mundo. Mas a maior parte daquilo que fazemos ainda é ritualístico, não é? Nós vamos ao teatro, isso é um ritual. Nós vamos a uma exposição, isso é um ritual. Há diferentes rituais em comparação ao que nós vemos em filmes de Hollywood. Então, nós achamos que não são rituais. Mas precisamos reivindicar essa ideia de que, como sociedade, nós estamos performando esses rituais o tempo todo. Estamos invisibilizando muitos outros rituais também. E esses outros é que têm que nos ensinar para que possamos incorporar novos materiais ao cânone. Obrigada, Catalina. Ainda temos 5 minutinhos. Jans, por favor. Eu vou ser breve. Continuando o que o Rafael disse, não se trata somente do século XIX, se trata também do moderno. O que é arte colonial? Como é que nós podemos pensar na arte colonial de tal modo que decolonizemos exatamente esse tipo de arte? Essa é uma discussão que existe dentro da América do Sul e da América Central e na Europa. Eu acho que existe uma área enorme que ficou banida aos museus de arte sagrada, que é uma arte muito específica. Isso as coloca em uma caixinha. Ana também falou sobre Mário Pedrosa e a condenação ao moderno. Esse é um problema do modernismo também, ter esse desencanto. Isso tem a ver com arte indígena, tem a ver com outras formas também de processos criativos, por assim dizer. O modernismo é visto também no Brasil do ponto de vista de arte que não é religiosa. Se for arte religiosa, ela está fora do cânone modernista. Isso também é interessante. Talvez eu esteja me repetindo aqui, mas eu acho que é importantíssimo, quando nós pensamos sobre o que os museus fazem, pensar em que museus estamos analisando. Museus ingleses, alemães, franceses e norte-americanos. Mas há também outros museus em outros países que também poderiam ser chamados de museus ocidentais. Então, o Ocidente não é um monolito. Nós precisamos diferenciar um pouco, como o Rafael disse. Essa é a pergunta sobre o que é a arte e a cultura visual. Obrigada, Jans. Tivemos muitas perguntas abertas aqui. A discussão não acaba, não é? Esse é só o começo. Eu gostaria de complementar o que a Catalina falou, mas na verdade eu vou deixar para uma próxima discussão, para outro contexto, porque seria um debate muito longo. Bom, não temos mais perguntas. Lynn nos diz que dá tempo para mais uma pergunta. Vamos lá, mais uma pergunta. Temos um comentário. Comentário de Isabella Kent. Como as ferramentas e metodologias que utilizamos para a arte moderna e contemporânea latino-americana poderiam ser utilizadas do ponto de vista material
quais são os cuidados que temos que ter? Alguma ideia? Jans, quer responder essa? Eu achava que tinha a ver com o que o Rafael falou, eu não quis entrar, mas não queria roubar a cena aqui, mas eu diria que a pergunta dentro da discussão decolonial tem a ver com um escritor, uma escritora boliviana, eu esqueci o nome dela agora, peço desculpas. Já era, esqueci o nome, não consigo lembrar. Mas queria voltar também a Stuart Hall, a ideia de pensar sobre o que é pós-moderno, o que é mestiço, o que é híbrido, como o Rafael disse. Há muitas contribuições teóricas que também são muito úteis para a arte colonial, mas a arte colonial em si é uma caixinha e não se quer discutir essa caixinha. Podemos estar avançados no debate, mas muitas vezes excluímos outros debates teóricos que existem. Eu acho que isso é interessante de se pensar. Mas temos que ter cuidado também. Como foi falado na pergunta, esse cuidado é importante e temos que pensar então no contexto, por exemplo, da escravidão e da violência e como tudo isso entra nessas representações e artefatos. Então é um debate enorme na prática. Obrigado, Jans. Eu gostaria de, rapidamente, antes de finalizarmos, agradecer a todas as pessoas, Rafael, Ana, todos que contribuíram, Jans, todos que enviaram suas perguntas, comentários. Foi uma discussão excelente, mas como a Ana falou, esse é só o começo. Eu acho que é isso que nós podemos esperar mesmo, não é? Que comecemos. Eu sou muitíssimo grato a todas as pessoas, acho que foi uma sessão fantástica. Quero convidar aos participantes que ainda não assistiram às apresentações que visitem nosso site. As apresentações são muito, muito interessantes. Quero dar os parabéns a todas as pessoas. Muito obrigado aos que participaram. Foi excelente. Muito obrigado. Foi uma ótima penúltima sessão. Temos mais uma ainda após essa. Essa próxima conferência vai começar daqui a uma hora e meia mais ou menos. Acho que estão nos cortando aqui. É isso. Não? Bom, então tá certo. Muito obrigado. Por favor, não deixem de participar da nossa sessão final do nosso evento Cosmovisões, Arte Latino-Americana e a Virada Decolonial. Falaremos sobre arte e ativismo. Vai ser tão interessante quanto essa. Muito obrigado aos palestrantes, Rafael, Ana, e nos vemos em breve. Tchau, até mais. Tchau, muito obrigado. Tchau, obrigada.